Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você tiver a mesma tradução, leia comigo de novo. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? O pastor Jonathan já fez a oração e eu quero já começar essa palavra ministrando na tua vida o tema. E é um tema muito propício para um encontro de jovens e para um retorno de um encontro onde nós somos avivados pela presença do Espírito Santo e também por ser um encontro de jovens. E uma das perguntas que os jovens mais fazem para nós pastores e para líderes é o tema dessa mensagem nessa noite. Eu queria que você repetisse comigo o tema. Diga assim: pode ou não pode? Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: pode ou não pode? Vira para o outro e fala assim: pode ou não pode, velho? Pode ou não pode? Olha aqui para mim. Esse final de semana foi um final de semana sobrenatural na vida dos nossos jovens da igreja. E ver essa galera voltando do encontro com essa alegria e com essa euforia me deixa muito feliz, sabe por quê? Olha para mim aqui. Porque prova que existe um Jesus que traz libertação e traz transformação na vida de todos os jovens que querem ser transformados. O que me deixa feliz, querido, é que eu tenho certeza de alguma coisa. Esses jovens foram transformados, sarados e libertos pelo poder do sangue de Jesus. Você crê nisso, querido? Eu creio. E eu fico muito feliz porque essa forma que eles chegam no culto, você vê como é que eles chegam? Chegam com moral, entram aqui pulando, dançando, e eu estava ministrando louvor naquela hora, eu falei assim, vamos receber eles com pressão, com muita alegria, porque essa é uma forma muito peculiar do jovem adorar a Deus, muito forte e ao mesmo tempo expressiva de adorar ao nome do Senhor. E talvez você possa estar entrando aqui pela primeira vez nessa igreja, ou você já tem vindo aqui a essa igreja algumas vezes, e às vezes que você vê, ou às vezes que você chegou aqui, você achou até um pouco estranho esse comportamento. Como pode uma igreja evangélica, uma igreja protestante, fazer essa forma de entrada dos encontristas, essa forma meio doida de adorar a Deus, onde eles ficaram pulando aqui e dançando? Vocês observaram, por exemplo, que quando eles chegaram aqui, eles fizeram pouco barulho ou muito barulho? Pouco barulho ou muito barulho? Gritaram ou ficaram quietinhos? Teve jovem aqui que pulou, o pastor Jonathan deu uma ponta, não é verdade? Olha a confiança que ele tem nos jovens, né? Porque se resolver abrir, vai de cara no chão. Mas talvez você possa estar achando muito estranho entrar em uma igreja onde o culto, onde a adoração a Deus, o pastor da Rede Jovens pula no meio do povo, pula no meio dos seus discípulos, e isso pode soar um pouco estranho para você. Talvez você veja aqui pela primeira vez e achou essa igreja meio diferente. O teto é preto, você já percebeu isso? Não é? A luz parece uma luz de cinema, uma luz de teatro, e isso não tem cara de igreja. Muita gente chegou aqui pela primeira vez na igreja e chega meio assustado, meio com medo do que vai acontecer. Eu sento lá atrás, eu sento na frente. Será que tem saída de emergência ou não tem? Será que esse lugar é meio escuro, meio preto, meio estranho, meio macabro? Será que esse troço é de Deus mesmo? Eu sei que você que veio aqui pela primeira vez, ou você que vem a fazer discípulos, escuta muitas histórias da nossa igreja. Inclusive tem uma muito engraçada que as pessoas falam aí fora, de que a gente na Páscoa pega um cabrito, corta o cabrito e joga o sangue dele aqui no púlpito. Esse cara não tem que inventar mais, né? E você sabe qual a outra que o pessoal fala aí fora? Que quando a pessoa vem para fazer discípulo, tem que vender tudo dela e dar para mim. É mole? E então, apesar do que você ouviu falar da igreja, de ser uma igreja escura, dos pastores de jovens usar um piercing no nariz, do pastor hoje vir junto com seu filho de calça vermelha, ao invés de estar numa ceia de terno e gravata, olhando para as pessoas como alguém muito sério, como alguém recatado, e você vem à igreja pela primeira vez e a luz é estranha, o cântico é estranho, a forma de adoração é extravagante, e tudo isso, querido, soa muito mal para algumas pessoas, ou pelo menos soa esquisito,
sou estranho. Você sabe por que a maioria de vocês, quando entraram aqui pela primeira vez, ou você está entrando pela primeira vez, parece estranho, parece tudo menos uma igreja, parece tudo menos uma igreja evangélica ou uma igreja protestante? Isso porque nós construímos no nosso imaginário que o santuário é um lugar sereno, que o lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus deve ser um lugar calmo, um lugar tranquilo. Lembra que uma vez eu falei aqui, assim na terra como no céu, de que o céu, a gente tem uma noção de que seja um lugar sereno, lembra disso? Só que a gente acha que a igreja também deve ter um aspecto sereno. Quando você entra numa igreja pela primeira vez, ou quando você entrou aqui pela primeira vez, talvez você imaginasse que não tinha ar-condicionado, mas tinha umas janelinhas assim, ó, não é? E essas janelinhas tinham uns vidrinhos coloridos, não é isso? O banco que você senta, talvez você imaginava que pela primeira vez aí ia ser um banco de madeira, de que os líderes estariam sentados aqui à frente, e que eles estariam de terno e gravata, ministrando uma palavra para você. Talvez você ache que na primeira vez que você colocou o seu pé aqui, o culto seria sereno. Talvez o Anderson num teclado aqui, alguém assim num coral, oh, santo, 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 não é? Rude cruz, e todo mundo quietinho, com cara de anjo. Talvez você tenha achado, nada contra, porque tem pessoas que gostam desse tipo de adoração, e eu não estou aqui para dizer se gosta ou se não gosta, mas eu particularmente, pelo meu perfil de adoração, e pela forma de adorar a Deus, talvez você tenha achado, como eu achei, que lugar de igreja evangélica é um lugar chato, um lugar sem graça, que todo mundo aqui no culto, você ia chegar e olhar para a cara dele, todo mundo ia ter cara de botafoguense, de sofredor, de gente que não ganha título há ano, de gente que não ganha nada, de gente que só sabe perder. Talvez você ia entrar aqui nessa noite e olhar para todo mundo com a camisa preta e branca, chorando, chorando, num clima sereno, num clima tranquilo. Como eu falei para você, talvez você imaginou hoje, entrando pela primeira vez, que o pastor estaria hoje de um terno xadrez, com uma gravata de crochê, e a pastora estaria com um vestido todo cheio de flores, bola, não sei o que. E um cabelão, nada contra cabelão, mas um cabelão lá no pé. Porque era essa forma que eu pensava antes de eu me converter. Isso também, querido, olha para mim, se dá porque ambientes alegres, ambientes de muita música, ambientes de muita festa, ambientes de lugares cheios, onde o povo pula, dança, grita, celebra, no nosso inconsciente ou na nossa mente, nós achamos que isso é lugar diabólico. Nós achamos que lugar de pular, que lugar de dançar, que lugar escuro, que lugar onde a gente dança, celebra, grita, são lugares diabólicos, como são os shows, boates ou casas noturnas. Nós temos o entendimento que igreja deve ser algo sereno e que o mundo ou o lugar de Satanás é um lugar festivo, onde as pessoas estão sempre rindo. Sempre quando tem uma imagem de uma balada, sempre quando tem uma imagem de uma festa, as pessoas estão dançando, elas estão felizes e sendo escravizadas pelo diabo. Enquanto o lugar onde os santos se reúnem, onde as pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro se reúnem, todo mundo com cara de borocochô, triste, levanta a mão, dá um glória, bate palma. É como se o sagrado fosse chato e monótono e o profano fosse divertido e alegre. O que nós temos na cabeça é que o profano é divertido, é alegre e o sagrado é chato, monótono e sem vida. Olha para mim, eu confesso que durante a minha adolescência inteira e até os meus 21 anos, porque eu me converti com 21 anos, eu recusava todos os convites que me faziam para igrejas evangélicas.
Todo mundo que me chamava para a igreja de crente, eu falava: ei, rapaz, que igreja de crente o quê? Que igreja de crente o quê? Não quero saber de igreja de crente, não. As pessoas me chamavam. Uma vez um amigo foi na minha casa, e eu pensei que ele ia trabalhar no mesmo lugar que eu. Eu estava oferecendo uma vaga de trabalho para ele, porque eu trabalhava como supervisor de vendas num lugar, e eu queria chamar ele para trabalhar como vendedor. E ele entrou na minha casa, e ele ficou 2 horas falando, recitando texto bíblico, e ele falava igual uma metralhadora, sem parar. Eu acho que naquelas 2 horas, o Novo Testamento inteiro ele falou para mim, falando, sem parar, e aquilo ia me dando angústia tremenda. Eu falei: não aguento mais esse cara falando na minha cabeça. E eu achava que eu ia entrar numa igreja evangélica pela primeira vez, todo mundo ia ficar falando: porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo mundo não pereça, tendo Salmo 20, aí depois passa o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aquele capítulo dos esconderijos do Altíssimo. Eu pensava que igreja evangélica era assim. Ou então o povo o tempo inteiro falando, o cara não entende, o povo fala: glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória. Ninguém entendendo nada. Você sabe por quê? Porque eu achava que lugar de igreja evangélica era muito parecida com a minha origem, ou com a igreja que eu vi. A minha família era uma família romana, quer dizer, uma família que professava a igreja católica romana, durante várias e várias gerações. E eu me lembro que, para eu me sentir melhor, para eu me sentir mais puro, ou menos sujo, eu ia na igreja de vez em quando no domingo. E o meu medo era ir numa igreja evangélica e ser tão chato quanto era para mim ir na igreja no domingo. E a igreja que eu ia no domingo, por dor na consciência, por achar que eu precisava de ir naquele lugar para poder me purificar, eu ficava contando os minutos. Não vai falar, não. O cara vai falar: não, eu amém, logo, amém, que eu quero ir embora. Aí eu fazia: que hora que vai fazer aquele negócio rapidinho para a gente ir embora? Que hora que vai dar a hóstia para eu poder ir embora? Você sabe por quê? Porque eu ficava na minha cabeça contando os minutos, porque 7 horas da noite tinha uma boate aqui em Resende, e era 7 horas da noite tinha uma matinê. Isso aí não é época de vocês não, é época de matinê quem tem mais de 30 anos. E tinha uma matinê, a boate chamava Toulouse. Quem lembra da Toulouse do inferno? Lembra da Toulouse do inferno? E eu ficava na missa assim: vai, padre, anda logo, eu quero ir para Toulouse, anda logo. Aquilo era monótono para mim, aquilo era chato, mas eu tinha um passe livre para ir para Toulouse. Mas quando alguém me chamava para ir numa igreja evangélica, eu pensava: olha para mim, é melhor eu continuar sendo católico, porque apesar de chato, aqui dentro é legal lá fora. Que apesar de ser chato o rito, eu posso ir embora depois que acabar e curtir uma boate, curtir um teto preto, curtir uma dança, curtir um povo, todo mundo alegre. E eu não queria, em hipótese alguma, igreja de crente. Sabe por quê? Porque eu achava que igreja evangélica ia ser chata aqui dentro e eu me proibi de fazer as coisas divertidas lá fora. A minha maior dificuldade de se converter ao cristianismo, à igreja evangélica, à igreja protestante, ao evangelho, foi achar que aqui era um lugar muito chato, de que aqui era um lugar muito monótono, de que aqui todo mundo tinha cara de oprimido, e depois eu iria sair dessas portas sem receber nada, sem receber coisa alguma, e a minha vida seria mais chata ainda lá fora, porque iriam me colocar regras, porque iriam me colocar dogmas, porque iriam me colocar coisas do que eu posso e do que eu não posso fazer. E aí então, meu irmão, teve um dia que Deus falou: então você não vai se converter não, né? Eu vou te sacudir. Deus me sacudiu, me arrebentou, me jogou no chão. E eu uma vez entrei na igreja evangélica pela primeira vez, e eu me lembro que cantou uma música antiga chamada Leão de Judá, lembra? Ouve-se o júbilo de todos os povos. E de repente veio um jovem no corredor assim, ó, ele veio correndo, ele deslizou assim, ó, hey! Aí eu falei assim: eu nunca tinha visto isso. Por que ele está tão feliz? Mas aqui não era um lugar tão chato. Aí eu comecei a pensar: até que aqui é legalzinho, viu, rapaz? Até que é maneiro aqui, viu? Eu estou com 21 anos, até que eu não vou ficar muito fora aqui não, porque tem uma galera da minha idade. E aí eu me converti, tinha na época uma pessoa me evangelizando. Para você ter uma ideia, olha só, eu tinha tanto medo que ser crente era algo chato e proibitivo, que quando eu me converti, a primeira pergunta que eu fiz para o cara que me estava ganhando para Jesus, eu falei: então, eu sei que tem muita igreja em Resende, não tem? Aí o cara: tem.
E ele era assembleano. Tem muita igreja. Eu falei assim, eu quero que você me leve numa igreja light. O que é uma igreja light? Então, eu quero uma igreja que pode tudo. Eu quero uma igreja que eu possa fazer as mesmas coisas que eu fazia lá fora. Eu quero uma igreja onde não vai ser tanto. Eu sei que eu vou ter que obedecer regras. Eu sei que vão ter coisas na minha vida que eu vou ter que abrir mão. Mas eu queria assim, não abrir mão tanto, sabe assim? Eu queria abrir mão mais ou menos e não abrir mão tanto. Então assim, você me apresenta uma igreja light. Aí, a pergunta que eu mais fazia para esse discipulador na época, que foi o cara que me ganhou para Jesus, a pergunta que eu mais fazia para ele era: posso ou não posso? Antes de pisar numa igreja evangélica de novo, depois daquela noite que eu aceitei Jesus, antes de me batizar, antes de começar a me envolver no cristianismo, as perguntas que eu mais fazia para esse cara era: pode ou não pode? Vem cá, eu posso ou não posso dar beijo na boca? Vem cá, eu posso ou eu não posso ir nas festas que eu ia? Vem cá, eu posso ou eu não posso xingar palavrão? Vem cá, eu posso ou eu não posso tomar uma cervejinha de vez em quando, nem se for sem álcool? Eu posso ou eu não posso fazer isso? Eu posso ou eu não posso fazer aquilo? E a cabeça daquele cara já não aguentava mais de tanta pergunta que eu fazia: posso ou não posso? Quem aqui já foi assim no início da conversão? Levanta a mão. Ok. Você sabe o que eu queria? Eu queria uma igreja moderada, que não fosse tão careta e que me permitisse ser livre. O que eu queria, na verdade, era construir ou estar dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, que eu pudesse ser livre, que eu pudesse fazer as coisas da minha cabeça, que eu pudesse não obedecer regras, que eu pudesse fazer aquilo que estava dentro do meu coração, que eu pudesse andar e fazer e ser livre, mesmo estando no lugar onde eu comecei a gostar de estar lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que a grande dificuldade das pessoas se converterem é a mesma dificuldade que eu tinha na minha época de adolescência. Sabe qual é? Obedecer às regras da igreja. Obedecer à chatice de regra. A maioria das pessoas tem dificuldade de se converter, sabe por quê? Porque acham que se levantar a mão aqui no domingo, amanhã vão te imprimir um relatório de regras, um contrato onde você vai ter que assinar, e que a cláusula primeira é essa, segunda, terceira, quarta, e você vai ter que virar um robozinho, alguém que segue regras, alguém que segue algo escrito, alguém que está sempre se submetendo a regras. Muitas pessoas pensam que se você for para a igreja evangélica, você não vai poder fazer mais nada. Não é assim? Você evangeliza uma pessoa e fala assim: eu não vou para a igreja não. Por quê? Porque lá não pode nada. Lá não pode beber. Lá não pode transar com o namorado. Lá não pode mais divertir. Não é verdade? Se eu for para a igreja eu vou poder me divertir? Eu vou poder ir para a balada? Eu vou poder ir para Exapicó e ficar até as 4 horas da manhã pulando no show do Tiaguinho? Eu vou poder tomar uns beer night lá, umas batidas, uns negócios, uns cap fruta e ficar doidão no pagode? Posso ou não posso? Eu não vou poder mais usar roupa de piriguete? É a primeira coisa que faz para o líder. A relação sexual entre a mim e minha esposa vai mudar. Agora ela vai ter que usar um vestidão branco que vai fazer um buraco. Olha aqui para mim. Enfim, preste atenção, o que mais afasta as pessoas da igreja são regras. Diga assim: o que mais afasta, mais forte, o que mais afasta as pessoas do evangelho e as pessoas da igreja são as regras. Diga assim: são o que pode e o que não pode. Agora olha aqui, será que a Bíblia realmente é um livro de regras? Será que as Escrituras Sagradas é um contrato social entre eu e Deus, ou entre você e Deus, de obedecer de forma cega aquilo que está escrito nas Escrituras? Será que a Bíblia Sagrada é um livro só de regras, onde eu tenho que saber a minha conduta entre posso ou não posso, e abro as Escrituras e simplesmente elas vão me dizer se posso ou não posso, mesmo eu querendo? Será que a Bíblia Sagrada é um livro onde eu tenho que consultar uma regra, mesmo eu não querendo obedecer aquela regra? Será que Jesus veio para nos dar regra de vida? Será que quando Jesus veio à terra,
ele abriu um livro de regras e começou a falar com a mulher samaritana, com várias pessoas que ele evangelizou, vários pecadores. E você viu na Bíblia em algum momento Jesus abrir regras? Você viu alguma evangelização que Jesus fez com regras? Pelo contrário, toda vez que os fariseus falavam sobre regras, Jesus confrontava ele dentro das regras e dizia que um evangelho não era feito por regras. Pastor, mas eu estou achando esse trem meio estranho, olha aqui. Será que o evangelho é um freio de regras para a sociedade? Será que esses jovens estão aqui hoje da igreja porque são freados? Porque são, através da imposição do pastor Jonathan, da pastora Verônica e dos líderes, dizendo, ó, isso você pode, isso você não pode. Olha, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. E a frasezinha que a gente mais fala para criança, e a gente não deve falar de jeito nenhum, sabe qual que é? Isso é de Deus, isso não é de Deus, não é assim que a gente fala? Ó, não vê o desenho não, que isso não é de Deus. Ó, não põe a mão nisso aqui, que isso não é de Deus. Não faz isso não, porque isso não é de Deus. Olha, não coloca isso não, porque isso não é de Deus. A única coisa que a Bíblia fala, que é do capeta, é o quê? O quê? Mentira. E nós o tempo inteiro encaramos um evangelho voltado para regras, voltado para pode e não pode. O que será então, se o mundo é feito de regras, ou se o evangelho que é pregado é cheio de regras, preste atenção, o que será então que eu posso e o que não posso? Vira para a pessoa do teu lado e fala assim, então, se o mundo vê o evangelho como regras, o que você pode e o que você não pode fazer? Todo mundo quer saber. Olha aqui para mim, quando eu botei o tema no meu Facebook hoje, eu quero ir. Tinha gente, ó, grava e manda para mim. Porque todo mundo está na igreja, olha para mim, querendo saber o que pode e o que não pode fazer. Todo mundo está aqui dentro esperando que alguém diga o que ele pode e o que ele não pode fazer. E aí, querido, eu vou responder essas perguntas, se você pode ou se você não pode, com a Bíblia. Porque a Bíblia é a escritura inspirada pelo Senhor, através desses homens de Deus, e a Bíblia é muito clara. Será então que na Bíblia está escrito aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso? Então eu vou te responder, olha para mim. Essa carta que nós lemos agora, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, é uma carta que um apóstolo doutrinário, quer dizer, alguém que tinha doutrina bíblica, escreve para uma igreja. E essa igreja que ele escreve, preste atenção, é uma igreja numa cidade chamada Corinto. E essa cidade era uma cidade imersa ao pecado, imersa a outros deuses, imersa à prostituição. Essa cidade onde a igreja de Corinto estava implantada, era uma cidade, querido, onde as pessoas estavam acostumadas com festas, e não eram festinhas de boate ou de rave, que você está acostumado a ver hoje, onde as pessoas ficam e toma aqueles negócios e fica batendo cabeça o tempo inteiro. Mas a festa da cidade de Coríntios, preste atenção, era uma festa regada a orgias, era uma festa regada a muita bebida, a muita prostituição, a muito sexo grupal. As pessoas, olha para mim, tinham relações sexuais no meio da praça pública, porque era a cultura daquela cidade. Era uma cidade onde Paulo escreveu a carta para aquela igreja, que se achava uma cidade alegre, que achava uma cidade de pensamentos filosóficos, de pensamentos inteligentes, a cidade dos filósofos, a cidade de quem pensa, a cidade de quem analisa, a cidade de quem está acima da cultura. Pra você ter uma ideia, o costume daquela cidade onde a igreja estava implantada era comer comida de macumba, comer comida consagrada a ídolos, comer comida consagrada a demônios. E o povo, querido, tinha uma vida totalmente desregrada. Agora preste atenção, você acha que uma igreja numa cidade dessa tinha que ter regras, sim ou não? Sim ou não? Uma cidade desregrada, tem uma igreja cristã lá, o que a igreja cristã precisa? De quê? Ah, é? Mas olha o intrigante. Pela lógica, a carta de Paulo aos Coríntios doutrinária deveria ser cheia de regras, pois um povo desregrado precisa de quê? De regras. Só que nesse verso, parece que Paulo dá um tiro no pé, quando ele vira na carta e diz o seguinte, preste atenção: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Olha que doideira, numa cidade que precisava de regras,
numa cidade que precisava ser doutrinada no pode e não pode, Paulo escreve que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Como assim todas as coisas são lícitas? O significado de lícito, querido, é permitido. Então Paulo estava querendo dizer que tudo naquela cidade era permitido? Será que ele estava querendo dizer que todas as coisas naquela cidade eram permissivas? Então Paulo está dizendo que para o evangelho não há regras. O que você acha? Você acha então que Paulo escreveu que para o evangelho não há regras? Olha para mim, exatamente. Quando Jesus veio à terra, ele nunca apresentou um evangelho de regras, mas sim um evangelho de conversão interna, de mudança de coração, de mudança de entendimento, de mudança de atitude, sem precisar necessariamente que haja regras. O que Paulo quis dizer para aquela cidade é o seguinte: para vocês serem libertos da prostituição, para vocês serem libertos desse mundo perverso, dessa cidade toda zoada, a única coisa que vocês não precisam é de regras. A única coisa que você não pode seguir é regras. A única coisa que você não pode acreditar é regras. Porque quando Jesus veio à terra, ele nunca pregou regras, ele nunca falou sobre regras, ele nunca falou sobre o que pode e o que não pode. Paulo nesse texto está tentando explicar, preste atenção, que regras não mudam ninguém, mas conversão sim muda a vida de qualquer pessoa, querido. Eu posso pegar esses jovens aqui agora, levar eles para o encontro e chapar eles de regras. Eles vão andar igual um robozinho. Vira para a esquerda, faz isso, faz aquilo. Mas depois que eles voltarem para o seu mundo natural, lá terão regras? Não. Mas quando eu ponho eles num lugar e esqueço as regras, mas prego um Jesus que transforma o coração deles, a vida deles, a mente deles, o comportamento deles, não importa as regras, mas importa aquilo que Deus fez dentro deles, importa aquilo que o Senhor transformou dentro deles. Quando ele diz, querido Paulo, que todas as coisas são permitidas, mas nem todas me convêm, ele está dizendo que o problema não estão nas coisas, mas sim nas pessoas. Olha para mim, o problema, querido, não estão nas coisas que estão em volta, mas o problema estão nas pessoas que estão diante das coisas. Diga assim, o problema não estão nas coisas, mas sim nas pessoas. Não devemos, olha aqui, proibir as coisas ou demonizá-las, mas nós devemos mudar o indivíduo diante delas. Nós não devemos demonizar as coisas. Ó, isso aqui é do capeta, ó. É capeta isso aqui, ó. Não põe a mão não que é do capeta mesmo. Isso aí é do demo, é preto, ó. É quadrado. Não põe a mão que você vai... Não. Para eu não colocar a mão aqui, não é porque alguém está me dizendo que eu não posso fazer, mas porque eu tenho um entendimento dentro do meu coração de que isso não é importante para mim. E o que Jesus sempre foi fazer nessa terra não foi colocar regras, mas foi mudar o coração do indivíduo, para que diante das coisas, ele entenda que ele não precisa na maioria delas. A questão, querido, olha para mim, não é o que se pode ou o que se não pode fazer, a questão é interna, se você pode. Olha para mim, a questão não é estar diante de um copo d'água como esse e perguntar, pastor Jonathan, eu posso beber a água passa 4 ou não? Passa 4 é passa 4, 4 é o quê? 4 tem um número da Bíblia, do capeta, é de Deus, passa 4, essa água é pura, não é? Pastor Jonathan, eu posso ou não posso? Não, isso é regras, ninguém obedece regras por muito tempo, mas é olhar para essa água e entender que eu não preciso beber dela. É olhar para o pecado e não alguém me dizer que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas é entender que quando eu estou diante do pecado, eu não preciso dele para viver, eu não preciso dele dentro de mim, eu não preciso da existência dele na minha vida. Você quer ver um exemplo muito clássico? Quero te dar exemplos hoje para você entender, porque essa é a pergunta que o novo convertido mais faz para a gente, se pode ou se não pode. Quem aqui já perguntou, ou já foi indagado, se crente pode beber vinho ou não pode beber vinho? Levanta a mão. Pastor, você é corajoso de falar isso aqui. Quantos aqui perguntaram assim, crente pode beber vinho ou não pode beber vinho? Você já fez essa pergunta? Quantos já fizeram essa pergunta? Olha aqui para mim. A questão não é poder ou poder. Sabe qual é a pergunta que você tem que fazer? Eu posso beber vinho?
Não é o teu discipulador que vai dizer se você pode ou se você não pode. É você olhar para si mesmo e olhar para o vinho e dizer para ele assim: eu posso ou eu não posso te beber? Se eu perguntar, ou se eu pegar uma taça de vinho agora, e eu olho para a taça de vinho, e eu digo para ela: eu aguento ficar só com você, sem precisar chamar a sua mãe a garrafa? Eu consigo olhar só para essa taça, sem ter que chamar a galera? Se não, o problema não está na regra entre beber ou não beber, mas o problema está em mim, e eu entendo que eu não posso beber. E eu já tive problemas na minha vida, querido, com bebida alcoólica lá atrás, com a minha família. Então, quando eu tive um problema anterior, quando eu tenho um problema com bebida alcoólica, e eu olho diante de um vinho, eu olho diante de uma cerveja, eu olho diante de uma pinga, sei lá que miserável de troço você vai olhar na sua frente, se você fica assim: não pode, capeta, sai pra lá. Na hora que o cara faz assim com a escola, assim, saliva até o canto da boca. Não é que você possa ou não possa beber. Você tem que perguntar para você o seguinte: eu aguento beber? Eu posso beber? Não é alguém que vai dizer para você, mas é o teu histórico, é o pecado que ainda habita em você, são as coisas borbulhando dentro de você. Olha aqui para mim, querido. O problema não está no vinho, está em você. O problema não está na bebida, o problema está em você. Até porque não adianta tapar o sol com a peneira. Jesus transformou água em quê? Ah não, pastor, era suco de uva. Aqui, Jesus transformou água em quê? Essa é a prova que o problema não está nas coisas, e sim nas pessoas que beberam vinho. Muita gente naquela noite em Caná da Galileia, quase que eu falei mistério agora, Caná da Galileia, foi celebrar os noivos, e quando Jesus preparou o vinho no melhor, pegou uma tacinha assim e fez assim, um brinde aos noivos, colocou e foi embora, porque aquilo não importava para ela. Mas muita gente falou assim: chegou mais vinho aí, rapaz. Eita, Jesus é bom, rapaz. E ó, chapou o coco. E aí eu vou dizer para você: o problema está no vinho ou está na pessoa? Está onde? Na pessoa. Mas as pessoas querem te proibir de fazer as coisas. Você que tem que responder. É o mesmo pensamento da comida, não é? Fala Jeová agora. Olha para mim, glutonaria é tão pecado quanto a encher a cara de vinho, você sabia disso? Mas a gente esquece, sabe por quê? Porque comer bastante, ou comer de forma glutona ou glutão, as regras sociais não dizem que a gente não pode. Crente se reúne para fazer churrasco, mas come mesmo, come. Só com as barrigas desse tamanho, não, tô com vontade de vomitar, velho. Arrota, faz um negócio horroroso. Mas glutonaria é o mesmo pecado que encher a cara de vinho. Você quer ver? Jesus multiplicou pães e peixes. Eu acredito que muita gente comeu ali ou não comeu. Sabe o que o texto falou? Que o povo comeu até sobrar. Mas no meio daqueles 5 mil devia ter uns glutão. Me dá mais peixe. Não deixa levar não, vem cá. E comeu até pecar. Então a culpa não foi de Jesus, ou foi dos pães, ou foi dos peixes, ou foi das regras. Não, o problema não é a comida, porque ela é lícita, mas algumas pessoas para ela não convém. Sabia? Você vai ver Deus falando agora então. Não é? Você vai no rodízio. O apóstolo Brivaldo uma vez falou aqui: tem gente que vai no rodízio, eu tenho que comer, manda mais. O cara não está aguentando, está rodando assim, ó. Aí o garçom falou: você quer mais de quê? Eu quero de tudo. Quero de tudo. O mesmo pecado que encher a cara. Aí eu falo para você: todo mundo pode ir no rodízio? Pode, mas nem todo mundo convém. É verdade. Tem gente, meu irmão, que é tão guloso, não pode nem passar na porta do rodízio, assim como um bêbado não pode passar na porta de um bar. Eita, pastor, agora está ficando feio para o meu lado aqui. Olha para mim, durante muito tempo, pessoas foram proibidas em igrejas evangélicas de ir no cinema, de escutar música que não seja de crente, de ir ao teatro.
Sabia? O cara se convertiu, teatro não, teatro é escuro, é igual a fazer discípulo, aquela igreja do capeta lá, é escuro, o teto é preto, não vai em teatro não, cinema, sei lá o que é cinema, sei lá o que você está vendo. Então o pastor, o presbítero, quem que lá que foi, falou assim, você não pode cinema, você não pode escutar música do mundo, você não pode não sei o que, nada você pode escutar. Olha, eu ouvi o irmão, passei o irmão estava no fone assim, tocando uma musiquinha do mundo, o cara arrancava o fone, isso é do capeta, vou agora orar para você orar, só ouvir louvores. Olha aqui. O problema não está na música, não está no teatro, não está no cinema, mas sim como você se sente diante dessas expressões artísticas. Sabia? Tem gente, meu irmão, que ouve música do mundo, eu quero mais. Oriente, né? Põe Oriente e começa. Põe um pagodinho e fica alucinado, igualzinho o cara quando vê um vinho. Igualzinho um glutão quando vê comida. Tem gente que vai, meu irmão, para um cinema e começa a fazer as mesmas coisas que o filme. Se você ouve músicas seculares e relembra de namorados, da sua vida louca que você tinha lá atrás, e chora, e lembra como é que o pecado era bom, o problema não está na música, mas está em você, meu irmão. O problema não está entre pode ou não pode, mas é algo que está dentro de você. E nessa noite você precisa ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. Se você vê um filme do Tropa de Elite, meu irmão, e sai querendo bater na cara de bandido, o problema não está na Tropa de Elite, está em quem? Em você. Não é? O cara sai, vamos pegar esse vagabundo agora, botar todo mundo no saco, mano. A música, o filme e a artes são lícitas, mas nem para todos convém. Sabia? Eu vi o pastor Jonathan falando hoje. Eu escuto 99% de louvor e 1% de música secular. De vez em quando eu escuto. Agora tem gente que é o contrário. Escuta 99% de música secular e os cânticos que estão aqui na igreja estão assim, põe a letra. Agora põe o Tiaguinho aqui. Põe o que mais? Como fala um que está na onda aí agora? Felipe Hatch, Projota. Põe aqui, não precisa nem botar letra, o cara canta sozinho. Aí o problema está na música ou o problema está em você? Está em você, porque você não consegue ou você lembra das coisas que você fazia lá fora. Olha aqui para mim. O sexo para os evangélicos sempre foi sinônimo de regra e tabu na igreja até hoje. A igreja minha de origem, a igreja romana, apregou até hoje que o sexo é para procriação e não para prazer. Você sabia disso? As igrejas evangélicas pregaram durante muito tempo que o sexo é um tabu e falar de sexo no púlpito era um negócio que ninguém podia falar. Uma vez, meu irmão, eu tinha 20 e poucos anos, eu estava casado com a pastora recentemente, imagina, casado com a pastora recentemente, eu queria falar de sexo mesmo, né? Aí eu sentei com todo mundo lá e comecei a dar uma aula de escola dominical sobre sexo. Na hora teve gente que levantou, ficou endemoniado, não sei o que, foi no meu pastor, que absurdo aquele cara falar sobre sexo, que absurdo aquele cara falar de um monte de coisa. Meu irmão, o problema não está no sexo, o problema pode estar em você. Porque o sexo é lícito, mas nem para todos convém. Pastor, então tem que morrer sem sexo? Não. Aqueles que necessitam de apelos pornográficos para ter uma boa relação sexual, o sexo é lícito, mas para ele não convém. Porque há algo dentro dele de que ele precisa da pornografia para poder ter relação sexual com a esposa. Então o sexo não é lícito, mas para algumas pessoas não convém. Para os jovens, por exemplo. Por que não convém sexo para jovem? Porque não tem maturidade, porque é algo que sabe que vai fazer errado, porque vai pegar um aqui, vai pegar o outro amanhã, porque vai atrair espíritos malignos sobre a sua vida, por causa de um monte de coisa, por causa da masturbação, por causa do sexo de forma desenfreada, por causa da sociedade que está aí hoje, mas não que o sexo seja ilícito, mas para algumas pessoas não convém. Diga assim, para os solteiros, não convém. Diga assim, sexo é para quem casou. E quem quer casar, dá um glória a Deus bem forte aí. Isso aí. Eu sempre ouvi aqui, olha para mim. Você quer ver uma coisa? Eu sempre ouvi as palavras ou conversar é lícito, mas na hora do culto não convém. Conversar você pode conversar, mas olha para mim. Eu sempre ouvi que crente não pode enriquecer. Quem já ouviu falar isso? Porque se ficar rico vai desviar. Era assim que eu escutava. Ó, irmão, você está ganhando dinheiro, hein, irmão. Olha, isso é perigoso, hein? Um dia você está pegando o carro e ó,
indo embora. O culto vai embora, vai viajar. Irmão, olha, você está com muito dinheiro, melhor você parar de ganhar dinheiro. Será que o dinheiro é o problema ou é a pessoa? Dinheiro, meu irmão, é lícito, mas para algumas pessoas não convém. Por isso tem que morrer pobre. Sabia? Tem gente, meu irmão, que tem que morrer pobre. Miserável, porque senão ele desvia. Porque se ganhar dinheiro, desvia. Dinheiro, vou ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, meu irmão, se eu ganhar dinheiro no culto, eu não apareço aqui, mas nunca, nem na ceia. Eu vou comprar um iPad para mim de última geração, vou conectar a internet, vou ficar dentro de casa, porque eu quero ganhar dinheiro. O problema não está no dinheiro, o problema está na pessoa com dinheiro. Olha aqui para mim, o grande exercício do Evangelho não é saber se eu posso ou eu não posso. O grande exercício do Evangelho é o que Jesus ensinou na ceia, sabe o que é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O grande exercício do Evangelho não é alguém botar freio em você. O grande exercício do Evangelho não é alguém ditar regras. O grande exercício do Evangelho não é dizer para você o que você pode ou o que você não pode, mas o grande exercício do Evangelho é nessa noite de ceia, olhar para o pão, olhar para o suco de uva e fazer uma reflexão e dizer o seguinte: eu posso, eu sou apto, dentro de mim habita o poder dos poderes, eu sou santo o suficiente, eu estou andando com Cristo como eu devo andar. Aí sim eu posso analisar. A ceia é a celebração da nova aliança, e nós já aprendemos aqui o que é a nova aliança. É as regras do Antigo Testamento internalizado dentro de nós, sem precisar que Moisés diga elas, sem precisar que um rabino diga elas, sem precisar que um pastor recite elas, sem precisar que eu coloque no meu carro para escutar, sem precisar que elas estejam escritas em nenhum lugar. Sabe por quê? O dia que Jesus levantou o quinto cálice e levantou e disse: esse é o cálice da nova aliança, ele estava dizendo o seguinte: a palavra de Deus internalizada dentro de mim, o evangelho internalizado dentro de mim, o sangue do cordeiro internalizado dentro de mim. Então eu olho diante de uma coisa, meu irmão, eu não quero, não é porque eu não posso, eu não obedeço regras, eu tenho os princípios dentro de mim. Sabia disso? Você vai para a igreja, você acha que você vai obedecer regra? Não, meu irmão, você vai aprender princípios, e esses princípios estão dentro de você. Aqui na Fazer Discípulos tem uma coisa interessante, né, pastor John e pastora V? Aqui quase não tem casal de namorado. Uma igreja desse tamanho não forma parzinho. Só a pastora vê, glória a Deus, porque tem gente... O problema é arrumar parzinho? Não, arrumar parzinho é lícito. Um menininho com uma menininha. E eles se conhecem na igreja e olha que linda, que bonito você, lindinho, vamos fazer corte? Vamos. É lícito isso ou não? Mas tem gente que não pode, porque um vai olhar para o outro e vai querer engolir o outro. Se relacionar é lícito, sim ou não? Mas para algumas pessoas não convém, porque dentro delas a prostituição ainda habita, porque dentro delas o mundo ainda está muito presente. Então não é alguém que vai dizer para você se você pode ou se você não pode. Aqui os casais não fazem parzinhos, quer dizer, pessoas sérias, jovens sérios, e a grande maioria aqui é sério, amém? Amém. Sabe por que eles não fazem parzinhos? Não é porque o pastor John está proibindo, não, meu irmão. É porque eles analisam, eles estão escolhendo o melhor, porque eles sabem que Deus vai preparar uma princesa e um príncipe para eles na hora certa. Deus vai dar uma única, e não ficar pulando de galho em galho. Olha aqui, meu irmão, você que entrou aqui pela primeira vez, eu sou evangélico, eu sou livre, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas para mim convém. Sabe por quê? Eu não fumo cigarro, eu não fumo maconha. E não é porque a planta do fumo ou a planta da maconha é proibida para mim aqui na igreja, não. O apóstolo Tomás liga para mim: eu só não quero que você fume maconha, não, hein? Eu não me lembro do meu pastor ligar para mim e falar assim: olha, eu não quero que você fuma cigarro, não. Mas eu não fumo porque não me convém. Eu não tenho prazer de fumar maconha porque essa viagem louca não me convém, porque eu tenho dentro de mim uma viagem muito mais louca, muito mais doida, muito mais alucinante, que é Jesus habitando dentro do meu coração. Por isso que eu não fumo, meu irmão. Você quer ficar doidão?
Entra nessa onda comigo que você vai ver o que é barato muito louco. Se você está aqui nessa noite, achando que se você se converter, você vai ter que respeitar regras, fica tranquilo. Ninguém vai dizer para você o que você tem que fazer. Aqui, ninguém vai te ensinar se você não pode ou se você pode. Aqui nós vamos apresentar para você Jesus. E você vai entender se as coisas que te apresentam te convém ou não convém. E aí você vai praticar a mudança interna dentro do seu coração. E aí eu quero responder o tema dessa noite para finalizar. Respondendo o tema dessa mensagem. Obrigado. Terminar a mensagem é lícito, mas agora convém. Pode ou não pode, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Você pode tudo, mas nem tudo para você convém. Eu posso ou não posso, pastor? Pode, mas nem tudo para você o quê? Convém. Vamos voltar. Jovem, você pode namorar? Você pode fazer corte? Pode, mas nem para todo mundo convém. Jovem, você pode namorar? Namorar. Pode dar beijo na boca? Pode? Pode ou não pode? Pode, mas para o jovem não convém. Porque quando começa a beijar, o que acontece? Vai para a parede. Pastor, mas eu namoro. Aqui, eu namoro, mas minha mão fica paradinha. Pastor, eu não tenho nem braço nessa hora. Pastor, eu beijo, ó o beijo, tá? Eu beijo igual você tá beijando essa tampinha da garrafa, assim, ó. Não sinto nada. Então, filho, vem cá que eu quero fazer uma oração, que o seu problema é outro. Que eu quero que você me apresente um camarada nessa terra, que namora dando beijo na boca e não avança o sinal. Se você apresentar, traz ele aqui agora, que nós vamos expulsar esse espírito da vida dele. Então, por que os jovens aqui fazem corte e não saem? Beijar é lícito, sim ou não? Mas só convém depois que você casa. Pastor, mas isso é regra? Não, isso é princípio que eles aprenderam dentro do coração. Não é verdade? É igualzinho, eu falei do rodízio para você. Rodízio é lícito, sim ou não? Claro, mas para nenhumas pessoas, algumas não convém. Não é? É só essa pessoa, ela não precisa olhar para dentro não, quem vai no rodízio. É só olhar para fora da calça. Sério. É só olhar quanto ela come durante o dia e se ela pode ir para o rodízio. Enquanto ela não for curada dentro dela, enquanto aquilo não for algo que come porque tem que comer, porque se fosse líquido eu bebia, se fosse gasoso eu respirava, com aquela ânsia de comer. A comida para você, ou um rodízio, não é lícito. Olha aqui, pastor, eu posso ir no celeiro? Claro. O celeiro é lícito? Sim. Sim ou não? Sim, tem comida boa lá, não tem? Tem. Não, pastor, na boate. Aí eu te respondo, te convém? Que tipo de coisa que você vai buscar no celeiro? Comida à noite? É? Eu vou lá comer uma comida japonesa à noite. É? É, né, seu pilantra? É? Eu vou lá comer um churrasquinho à noite, vai? É um churrasquinho mesmo que você vai. Mas aí, pastor, eu gosto de pular, eu gosto de dançar, eu gosto de jogo de luz, eu gosto de ambiente escuro, e no celeiro tem tudo isso. Meu irmão, jogo de luz, ambiente escuro, música alta, tudo isso é lícito. Então vem para o culto, vem para a rede, vem para as quarta-feira, pula e dança na presença do Senhor. Para que você quer ir lá, meu irmão? Não é lícito para você. Não é verdade? Pastor, eu gosto de som alto. Ah, irmão, aqui, rapaz. Eu gosto de pular. Pula mais aqui que você pulava lá. A parte B desse verso é a que eu mais gosto. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deixa
Deixa eu dizer para você, meu irmão, pode botar uísque, cachaça, vinho, pode botar maconha, pode botar bebida, pode me levar para o celeiro, pode me levar para qualquer lugar, todas essas coisas não fazem a minha cabeça, porque dentro de mim habita o poder dos poderes. Eu me converti, eu tive um encontro com Cristo, e essas coisas não são proibidas para mim, não, elas simplesmente não me convêm, não me interessam, não me dominam. E as pessoas estão aqui hoje por isso. Não porque elas foram colocadas em regras, não porque alguém disse para elas que elas podem ou não podem fazer, mas um dia elas foram para esse encontro, lá elas foram transformadas, lá o sangue de Jesus limpou elas foram vivificadas, elas foram transformadas, e elas fazem porque elas querem e não porque alguém as domina. É assim ou não é? Meu irmão, eu venho para cá domingo à noite ansiando estar aqui. Você é assim? Eu já entro na porta assim, ó, querendo pular. Eu vejo o testemunho desse aqui, os meninos falando, meu irmão, eu começo a chorar ali. Porque dentro desse lugar existem coisas, ou Deus faz coisas, Deus realiza coisas, não porque existem regras, mas porque esses princípios estão dentro de nós. Porque se soltar vocês lá fora não tem regras. Lá não tem o líder vendo você, lá não tem o pastor vendo você, então todas as coisas diante de você são lícitas, mas há uma necessidade de uma autoanálise para perguntar para você mesmo se elas te convêm.